Oi, nesse vídeo eu vou te contar como eu consegui o meu primeiro emprego de programador. Se você perdeu algum desses vídeos dessa série onde eu conto a minha carreira empresa por empresa, eu recomendo que você clique no link que está aí na descrição do vídeo e acesse a playlist para você assistir os vídeos anteriores na ordem correta, tá ok? Como eu disse no vídeo anterior, eu tinha conseguido entrar na faculdade com a ajuda aí da empresa, que eu fiz uma negociação com a empresa, e eu entrei na faculdade de Tecnologia e Processamento de Dados, que é um curso tecnológico de curta duração, que o nome mudou, agora o nome é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu recomendo muito esse tipo de curso, porque é um curso mais curto e mais focado em mercado de trabalho. Então esse curso que eu fiz durou 3 anos, a faculdade completa, 3 anos, mas eu estudando todos os sábados de manhã. Então juntando tudo dá quase aí 3 anos e meio, então não é tão curto assim, mas é um curso muito bom que eu recomendo. Então quando eu estava ali no segundo ou terceiro período da faculdade, chegou um momento que continuar naquela empresa lá de segurança eletrônica não estava mais valendo a pena para mim, porque eu era a única pessoa da informática e eu não tinha mais com quem aprender. Então, apesar de ter um bom salário que me ajudava a pagar a faculdade, do ponto de vista de carreira, para eu evoluir minha carreira, não estava mais tão legal assim. Por isso eu comecei a procurar um novo estágio em empresas de tecnologia. Para mim era importante ser uma empresa de tecnologia, porque dessa forma eu ia ter lá outros profissionais com quem eu poderia aprender muito. Então seriam profissionais mais experientes que eu, e eu como estagiário eu precisaria desses profissionais mais experientes para passar nessa experiência deles para mim. A minha primeira tentativa para conseguir um estágio foi em uma empresa de tecnologia do governo federal. O nome dessa empresa é Serpro, e ela é responsável por processar o imposto de renda aí no Brasil inteiro. E essa empresa tem outros sistemas bem importantes para o governo também, como a emissão de passaporte, só para você ter ideia. E eu conheci essa empresa porque toda vez que eu voltava para casa do trabalho, eu passava em frente. E eu sabia que era uma empresa de tecnologia, porque da minha época lá da contabilidade, eu ia muito na Receita Federal, entregava declarações e a gente sempre via ali o logo dessa empresa, que era uma empresa de processamento de dados do governo. Então teve um dia que eu deixei meu currículo lá na recepção da empresa, com a esperança aí de ser chamado para fazer um estágio nessa empresa. Infelizmente eu nunca fui chamado para esse estágio. Eu acho que foi por causa da minha faculdade, que a minha faculdade, a faculdade que eu fiz, não era muito conhecida, era meio genérica, assim, então não era uma faculdade federal, uma PUC, nada disso. Então eu acredito que isso, de certa forma, dificultou um pouco, porque era uma empresa, assim, onde os estágios eram realmente concorridos. Mas aí eu continuei entregando currículos, e tentando participar de processos seletivos. Até que eu consegui ser contratado como estagiário para uma empresa que ela era representante da IBM aqui em BH. Então era uma empresa que cuidava de toda a parte de venda de equipamentos, servidores, computadores e também de garantia da IBM. Lá nessa empresa, apesar de ser estagiário, eu uni essa minha experiência em trabalhos em escritório, que eu trabalhei com contabilidade, departamento financeiro, administrativo. Então eu uni essa experiência com a experiência que eu também tinha de manutenção de computadores. E eu uni isso de que forma? Trabalhando no setor de garantia da IBM. Então meu trabalho era o seguinte: um cliente chegava no balcão da empresa ali com um computador IBM com algum problema, eu fazia uma análise inicial ali, tentava detectar o problema, e dava entrada no sistema. E essa máquina ia para uma segunda análise com a equipe técnica mesmo. Então eu fazia só uma análise inicial ali. Então essa máquina ia para a equipe técnica e essa equipe técnica fazia o diagnóstico do problema da máquina. Então vamos supor que eles detectaram que o HD estava com problema. Aí esse chamado retornava para mim e eu via que a máquina estava ali na garantia. Eu fazia um pedido de peça de HD, por exemplo, para repor, para consertar essa máquina com a peça que veio da IBM em garantia. Então meu trabalho era basicamente isso, uma mistura de parte administrativa, com parte técnica também. Eu controlava todo esse fluxo de trabalho, entrada de máquina, pedido de peça para a IBM, aguardando, devolve. Eu controlava isso tudo com a super planilha que eu mesmo tinha criado, e eu conseguia usar vários filtros ali. A planilha era quase um sistema que eu usava diariamente. Eu trabalhava no setor de garantia, mas eu ficava de olho em uma vaga, em uma oportunidade, para trabalhar no setor de desenvolvimento de software. Essa empresa tinha um departamento, de desenvolvimento de software, onde tinham 2 programadores trabalhando na criação e manutenção de um sistema próprio da empresa. Esse sistema ele era criado em plataforma web, e usava naquela época o ASP 3.0. E era um sistema até grande que era usado por empresas como Fiat, Seven Boys e até Uzi Minas. O que esse sistema fazia, ele controlava basicamente o parque tecnológico, das empresas ali. Então imagina uma Fiat
Fiat tem vários computadores e todos os computadores da Fiat ali ficavam armazenados, a informação deles ficavam armazenadas nesse sistema. E se algum computador desse problema, algum funcionário da Fiat conseguia entrar no sistema e abrir um chamado para que um técnico da empresa onde eu trabalhava, né, fosse lá no cliente para atender e de repente trazer a máquina para o laboratório, por exemplo. Então eu conversava muito com os programadores, né, para até entender qual tecnologia eles usavam, como era o trabalho lá, e eu sempre fiquei com vontade de realmente ter a oportunidade de trabalhar nesse setor. E um dia eu acabei conversando com o meu chefe sobre essa minha vontade, né? Só que a princípio ele não conseguiu liberar não, porque já tinham 2 programadores que era o suficiente para a empresa. O que ele fez para me ajudar foi dar acesso ao banco de dados que a empresa usava. Então era um acesso só de consulta, né? Mas dessa forma eu tinha condições de acessar o banco de dados e criar relatórios que seriam úteis para a empresa. Então eu sabia que eles usavam ASP 3.0 e eu, com esse acesso ao banco de dados, eu comecei a estudar ASP 3.0. Com a ajuda de um colega lá na faculdade, ele me indicou um livro legal para começar, né? Então eu fui lendo aquele livro ali e criando relatórios mesmo, só para ir treinando mesmo. Eu fui criando esses relatórios e chegou um ponto que a empresa já tinha certa confiança em mim, né? Porque eu estava trazendo resultado. Então eu tinha acesso ao banco de dados e eu estava conseguindo realmente usar o ASP 3.0 ali para criar coisas úteis para a empresa. Então aos poucos eu fui criando esses relatórios, mas sempre nas horas vagas, né? Então porque o meu principal trabalho ainda era a parte de garantia. Então de vez em quando eu tinha tempo, que eu criava, eu mexia no banco de dados, mas até que certo dia um dos programadores saiu da empresa, então surgiu a tão sonhada vaga para eu trabalhar nesse departamento de desenvolvimento. Como meu chefe tinha certa confiança no meu trabalho, ele viu que eu estava evoluindo, né, nessa parte de programação web, então ele não pensou 2 vezes e me trouxe mesmo para o departamento de desenvolvimento. Então eu saí daquela área de garantia e comecei a trabalhar 100% do tempo como programador. Essa foi sem dúvida uma oportunidade de ouro e eu aprendi muito, porque o outro programador era muito experiente e ele me ensinou muita coisa mesmo. Tem coisas que eu aprendi naquela época que eu uso até hoje, para você ter ideia. E à medida que o tempo ia passando, eu ia criando novas funcionalidades, novos relatórios. Eu chegava, inclusive, a participar de reuniões com clientes também, para entender as necessidades e criava, inclusive, algumas funcionalidades sozinho, totalmente sozinho, pegando a necessidade do cliente e transformando aquilo em software, né? Então eu fazia esse trabalho de analista de sistemas também. E depois que o estágio acabou, a empresa me contratou na CLT, carteira assinada ali, como analista de sistema. Esse aí foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida, assim. Porque eu consegui, né, algo que eu estava buscando há bastante tempo. E de certa forma, né, essa carteira assinada como analista de sistema foi, um prêmio por toda aquela relação ali que eu tive que trabalhar em 2 áreas ao mesmo tempo, e estudando à noite na faculdade. Então tudo acabou valendo muito a pena. A lição que eu deixo para você nesse vídeo aqui é que nada cai do céu. Então você precisa ser proativo e correr atrás do que você quer. Provavelmente se eu ficasse lá calado esperando que a empresa, né, me chamasse para trabalhar como programador, eu nunca teria tido essa oportunidade. Porque a empresa só soube que eu queria trabalhar na área de programação e desenvolvimento porque eu disse para o meu chefe. Então sempre que você quiser algo, é importante que você dê o primeiro passo e corra atrás mesmo. E mesmo que isso te traga certo risco de receber um não na cara. Então eu tive aquela primeira tentativa lá que eu tentei, né, arrumar de certa forma um jeito de trabalhar no desenvolvimento. Eu recebi um não como resposta, mas eles foram liberando ali o banco de dados aos poucos e eu fui estudando ali com a confiança de um dia, né, aparecer uma oportunidade. E acabou aparecendo e eu peguei essa oportunidade. Então, novamente, né, seja proativo, se mova e faça as coisas acontecerem, tá ok? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!